Café? As duas faces do pecado. Sejam bem-vindos, aqui é o Henrique Toledo, você está na Alucinose e hoje a gente vai falar acerca das duas faces do pecado. Existem duas maneiras que o pecado trabalha e que o pecado age. A primeira maneira é uma maneira condicional. Todos pecaram. Todos nascem em pecado. Todos vivem em pecado. É uma condição. Não adianta você dizer assim: essa semana eu não pequei. Esse mês eu não pequei. Esse ano eu não cometi pecado. Não importa. Você está vivendo em pecado. Entenda uma coisa. Pecado é uma condição. Pecado está entranhado em sua natureza. Pecado está no ar que você respira. Toda a nossa vida, todo o universo, toda a criação foi submetida a uma lei. Entenda que pecado é uma lei. O apóstolo Paulo trata o pecado como se fosse alguém. Ele se refere ao pecado como se fosse algum tipo de ser. Ele diz, como nós morremos para o pecado, se nós morremos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo nele? Então, pecado é uma condição de vida. Essa é a primeira maneira que o pecado atua, que o pecado interage com a criação e com toda a existência. A segunda maneira que o pecado interage com nós e com toda a criação é através de várias atitudes, várias ações desencadeadas de desejos que habitam em nosso corpo. Então, uma vez que o nosso corpo, a nossa natureza, está submetida a uma lei que é o pecado, essa lei que é o pecado gera naturalmente em nosso corpo desejos. Esses desejos são diversos e as classes são imensas. Porque vai desde ações propriamente de necessidades do nosso corpo e também de ações que vêm de dentro da nossa mente, da nossa alma. Então, nós, além de maquinarmos, além de pensarmos, além de planejarmos atitudes e ações que provêm de uma dimensão de vida e de uma mente regida pelo pecado, nós também cultivamos desejos da carne que são provenientes do pecado. Então, independente de nós agirmos, fazermos, executarmos ações e atitudes de pecado, independente disso. Então, exemplo, talvez você passe um mês sem cometer nenhuma atitude que você conheça que é proveniente dessa classe de ações que a gente categoriza que são ações e atitudes de pecado. Então você fala, eu passei um mês inteiro sem pecar. Você está errado. Porque mesmo que você não cometa nenhuma ação de pecado, o pecado está em você. Todos pecaram, todos nasceram em pecado. Não há ninguém que está livre das garras do pecado, porque o pecado é uma lei. Da mesma maneira que a gente tem a lei da gravidade e tem as leis
comprovadas cientificamente que regem o universo, do mesmo jeito existe uma lei chamada lei do pecado. Essa é a lei que faz com que toda a humanidade viva de uma maneira, subsista com essa lei. Toda a humanidade está debaixo dessa lei. Todo o viver da humanidade é submetido a essa lei. E essa lei desencadeia uma mente, um estilo de vida que vem conforme ela gera nas pessoas e nos tipos de mentes que estão submetidas a essa lei. Então, as duas maneiras primeiramente, o pecado é uma condição. Independente de você cometer atitudes ou não, você está em pecado. E a segunda maneira é através de desejos, de ações que estão em seu corpo, em sua mente, e que de alguma maneira você é levado a cometer esses desejos. Você se rende a esses desejos. Você acaba caindo nesses desejos. E você fala, poxa vida, me rendi nesse desejo. Eu pequei. Então, uma coisa é cometer ações de pecados e outra coisa é viver na condição da natureza do pecado que está em você. A proposta de Jesus é fazer com que, quando você permita que Ele habite em você, é literalmente anular a natureza de pecado que está em você. Quando Jesus habita em você, vive em você, e quando você vive em Jesus, Ele anula a natureza do pecado. Quando Deus olha para a humanidade e Ele vê uma classe de pessoas que estão submetidas à natureza do pecado, Ele olha para essas pessoas e fala, essas pessoas estão mortas, porque a consequência do pecado é a morte. O pecado é um ditador e a morte é um general. A morte é a consequência daquele que está submetido à natureza do pecado. Então, a morte é a consequência. Quando Deus olha, Ele vê pessoas que estão vivendo submetida à natureza do pecado, e Ele também vê pessoas que estão vivendo submetidas à lei da vida. Então, quando você vive em Jesus e Jesus vive em você, você vive submetido à lei da vida. Do mesmo jeito que tem a lei do pecado, tem a lei da vida. Então, exemplo, tem a lei da gravidade, tem a lei do pecado, tem a lei da vida. Viver em Cristo, permitir que Cristo viva em você, é viver submetido a uma lei que é a lei da vida. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos vivificados em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos trazidos das trevas para a luz. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos trazidos da morte para a vida. Nós somos ressuscitados em Jesus. Jesus, quando Ele vence a morte, quando Ele é ressuscitado, a Bíblia diz que a morte foi tragada. É a mesma coisa. Quando Jesus Ele ressuscita e quando Ele passa a viver, Ele engole a morte. A morte é absorvida por Jesus. A lei do pecado é deletada. A morte é evaporada, é deletada pela ressurreição de Jesus. O poder da vida que Cristo gera
em todos aqueles que se rendem a Ele é viver com a anulação da natureza do pecado. Eu estou em Cristo. Jesus me salvou. O pecado já não opera mais em mim. Eu anulei o pecado porque agora eu estou em Jesus. E se não bastasse, do mesmo jeito que o pecado gera desejos de ações, de atitudes que estão ligados a essa natureza do pecado, do mesmo jeito, a vida em Jesus gera desejos que estão ligados a essa vida. Por isso que a nossa fé, o nosso viver em Jesus não está ligado em o que pode e o que não pode. Viver de uma maneira cristã não tem nada a ver com o que pode e o que não pode. A gente não segue uma cartilha do que pode e do que não pode. A nossa fé não é ligada ao que pode e o que não pode. Eu não fico lendo linhas e linhas de coisas que eu posso e de coisas que eu não posso. Não tem nada a ver com isso. Agora eu estou submetido a uma natureza, a uma mentalidade, a uma vida, a uma categoria de vida, a um poder que opera em mim de vida. É uma lei que opera em mim de vida. E essa lei vai anulando completamente o pecado que está tentando me devorar. A cada dia que passa, essa lei de vida vai se desenvolvendo em mim ao ponto da minha mente ir sendo transformado na mente de Cristo. As minhas ações, o meu olhar para a vida, a minha maneira de se relacionar e os meus desejos vão sendo transformados em desejos de vida. Quem vive em Jesus tem vida em abundância. Quem vive em Jesus vive a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim, em Romanos, no capítulo 5, e no capítulo de número 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Viver em Jesus Cristo é viver uma vida nova, em uma dimensão de vida nova. Que vida nova é essa? A vida eterna. O que muitos não entenderam é que quando você aceita Jesus, uma nova categoria de vida passa a operar poderosamente em você. E é uma categoria de vida de um outro lugar, de uma outra dimensão, de um outro mundo, que é a vida eterna. Nós estamos dentro de uma vida chamada vida em uma dimensão de vida que não é eterna. Aqui a morte e o pecado opera. Aqui a gente envelhece. Aqui as nossas células morrem. A vida de Jesus é a vida de uma dimensão, de um mundo no qual nada morre. Tudo é eterno. E mais, Jesus, quando ele ressuscita com o corpo glorificado. Nesse momento, só existe um ser, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, com uma categoria de corpo
e de vida única. Jesus tem em si um corpo glorificado, um corpo com todos os poderes de um corpo eterno espiritual e com características de um corpo físico que pode ser tocado, mas também que não é dado à lei da gravidade, à lei da física, que pode ser teletransportado, que pode ser transladado, que pode levitar, que pode voar, que pode desaparecer, que não morre mais, que não tem sangue, que a morte não opera mais nele. É um corpo glorificado. A consumação da vida em Cristo vai permitir isso em você e em mim, em todo aquele que está em Jesus. A gente já começa a receber os frutos dessa vida eterna agora. Os primeiros frutos dessa vida eterna começam a operar agora. Exatamente quando a gente aceita Jesus. Isso vai se desenvolvendo em nós. E quando a consumação dos séculos acontecer, quando a eternidade engolir totalmente esse período de Gênesis e Apocalipse, quando isso tudo desaparecer e tudo for eternidade, terão aqueles que receberão os corpos glorificados da mesma categoria de Jesus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. O que aguarda eu e você, a família da fé, a família de Cristo, é algo estrondoso, inconcebível. E é apaixonante. O meu desejo para a minha vida e para com você é que nós possamos nos render diariamente a essa vida eterna em Jesus. E que quando o pecado vir bater a porta com algum desejo, com alguma atitude, nos querendo tomar para ele de novo, nós possamos entender que a nossa vida é de Cristo. As nossas ações são provenientes agora de Jesus. As nossas atitudes agora é proveniente da luz. As nossas ações agora são provenientes dessa lei de vida que habita em nós. A gente não tem mais nada a ver com o pecado. Nós não flertamos mais com o pecado. O Senhor que rege a minha vida é o Senhor Jesus e não mais o Senhor pecado. Que nós possamos ter muito claro isso. Que nós possamos viver com essa consciência. Que nós não negociamos, nós não possamos mais negociar com o pecado. Não existe negócio com o pecado. A vida agora é em Jesus. A vida agora é em Cristo.